Pois bem, meus amigos, uma testemunha-chave do 8 de janeiro, também conhecida como Ana Priscila Azevedo, ela mesmo está revoltada e prometendo jogar meleca no ventilador. Vamos falar sobre ela, sobre outras novidades da CPI do 8 de janeiro, que, aliás, hoje tem sessão, vai ter votação de requerimentos, mas também quero falar sobre a CPI do MST, a CPI das ONGs e até a CPI da troca de sexo. Sim, teremos esta CPI na Lesp. Vamos falar sobre toda a hipocrisia dessa galera aí da agenda de gênero, mais especificamente da deputada Sâmia Bonfim, do Foro de São Paulo, que luta contra o imperialismo cobrando ingresso em dólar, coisa maravilhosa. Educação também está na pauta de hoje, porque o Lula resolveu falar sobre este tema que eu adoro, e também rolou até um episódio de vitimismo do Frei Beto com uma escola aqui no Sul que eu preciso contar para vocês. Vai ter uma troca de ministérios aí essa semana, vai rolar uma dança das cadeiras no governo Lula, e o Tofinho trazendo, mas ressurgindo das catacumbas com um caso que vocês não irão acreditar que voltou, que é mais uma tentativa para tornar Bolsonaro inelegível. Então, se você já gostou das pautas do vídeo de hoje, me ajuda a espalhar essas informações, curtindo, comentando e principalmente compartilhando o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupos de Face e de Zap. Dá uma verificada na tua inscrição, vê se ela continua ativa aqui no canal, e se não for inscrito, se inscreve e dá essa moralzinha para mim. Pois bem, feita a introdução, vamos para a pauta de hoje. E para começar aqui, já vou direto ao assunto, sem muita enrolação, novidades da CPMI, é mista, né? CPMI do 8 de janeiro. Parece que a esquerda também não está muito interessada em defender o governo. Olha essa matéria aqui do Jornal Globo. Desinteresse e pautas espinhosas. Maioria governista não garante tranquilidade ao Planalto na CPI do 8 de janeiro. Maioria em comissão que apura ataque se mostra frágil e votação de requerimentos pode desgastar o governo. Lembrando que a votação desses requerimentos acontece hoje, no dia 13 de junho. Parece que vai ter a sessão hoje, na terça-feira e também na quinta. Estarei ligadíssima e trarei, claro, as novidades todas para vocês, tanto aqui quanto no meu canal de lives. Eu tô fazendo lives de segunda a sexta, às 8 horas, e o link do meu canal também tá aqui embaixo. Vai lá e se inscreve se ainda não é inscrito. Quando eu vi essa daqui, eu até pensei, será que comento? Será que não comento? Porque é meio perigoso falar sobre o inominável, mas enfim, eu só vou ler aqui a manchete do Poder 360, porque a CPMI do dia 8 de janeiro quer ouvir o ministro maravilhindo, o Moraes, e também mais 8 ministros do Lula. A comissão vai analisar esses requerimentos e claro que o Flávio Dino é o maior alvo. A questão é saber se eles serão ou não aprovados. Teremos essa resposta provavelmente ainda hoje. E chegamos aqui nela. Ana Priscila Azevedo, a mulher falou que havia navios russos atracados aqui, que ela ia trancar refinarias, ia trancar o trânsito, ela ia fazer loucuras, ia dar o golpe, e deu ruim, né? Deu muito ruim. Mas, meus amigos, esta matéria aqui é o seguinte, ó. Golpista que ameaçou colapsar o sistema, presa há 5 meses, quer falar na CPMI. Ana Priscila Azevedo promete contar a verdade, entre aspas, na CPMI de 8 de janeiro, caso seja convocada. Dona Fátima de Tubarão, que também ameaçou pegar o Xandão, foi denunciada pela PGR e está na fila do julgamento do STF. Reportagem visual do Estadão revelou a participação das duas na tentativa de golpe. Nem precisava de matéria, né? Tinha farto material no próprio perfil delas. E vamos resgatar aqui essa Ana Priscila Azevedo. Já falei sobre ela em diversos vídeos. Ela é bem próxima ao Mourão e desde que começou essa história toda eu venho batendo nessa tecla. Essa daqui é uma pessoa que precisa sim ser chamada lá, porque aconteceram coisas muito estranhas. Vou relembrar aqui só uma, ó. Quando aconteceu esses atos de vandalismo do dia 8 de janeiro, ela estava lá, fez videozinho sorrindo, né? Sorrindo ali. E ela chegou a ser ali capturada pela polícia
mas ela não foi presa na primeira leva. Eu resgato aqui uma matéria da época do Estadão, falando que, militares deixaram a golpista Ana Priscila escapar após ser detida no Palácio do Planalto. Então, ela foi detida no palácio e conseguiu escapar? Tem que dar essa explicação. A gente quer saber como assim ela conseguiu escapar, né? E só depois ela foi presa. Então, ela tem muitos esclarecimentos a prestar. Aguardaremos ansiosamente. E parece que ela tá bem revoltada, porque na primeira matéria, essa que eu mostrei para vocês, fala que ela tá tendo um tratamento diferenciado, ela tá numa espécie ali de solitária, sem direito a banho de sol, então ela tá bem revoltada com o tratamento, porque ela achou, né, que seria salva pelos maravilhosos militares, mas não foi pra solitária. Então vamos ver, tomara mesmo que ela fale a verdade sobre essas coisas muito estranhas que aconteceram relacionadas a essa personagem enigmática. E aqui as outras CPIs, que também são interessantes, para quem não sabe, tá rolando na Câmara dos Deputados a CPI do MST, que vai ouvir hoje também o ex-presidente do INCRA, o Francisco Graziano Neto, que já foi secretário de Agricultura de São Paulo e deputado federal pelo PSDB. Essa CPI também que tá bem interessante, tá trazendo notícias aí, fatos que são realmente chocantes sobre o que acontece nas entranhas do MST. No Senado, irá começar, ainda não começou, né, mas já foi autorizada, e irá começar a CPI que deve investigar as ONGs por uso político da miséria. Lembrando que quem fez todo o esforço há anos já, né, para a abertura dessa CPI é o senador Plínio Valério. E a CPI das ONGs vai ser instalada amanhã, na quarta-feira, e deve investigar os efeitos prejudiciais a moradores de rua que, além da situação de extrema pobreza em que vivem, ainda sofrem os efeitos prejudiciais de entidades oportunistas que exploram politicamente e atuam para impedir políticas públicas de socorro social. E faz muito tempo que eu gostaria de ver uma CPI das ONGs. Acompanharei e trarei para vocês também todas as novidades. E na Alesp, o Gil Diniz pediu para que divulguem. Estou aqui divulgando. Ele postou um vídeo falando que esta semana vai ser decisiva para os rumos da CPI, criada após o requerimento de autoria dele para investigar os procedimentos de transição de gênero em crianças e adolescentes no Hospital de Clínica. O apoio de vocês será fundamental nesta semana e nós estaremos aqui acompanhando, porque o que acontece lá em São Paulo é extremamente preocupante. Eu trago aqui uma matéria do G1, só para que vocês se situem mais ou menos de como está a história. A matéria é de janeiro deste ano, tá? 280 crianças e adolescentes fazem essa transição no Hospital de Clínicas da USP. E ali fala que ainda tem mais 100 adultos e tudo mais, e que essas pessoas podem passar por intervenções médicas como bloqueio da puberdade, hormonização e cirurgias. Então, é uma CPI bem importante, provavelmente vai correr sob sigilo, né, porque envolve crianças, mas que também é de extrema relevância. Chegamos aqui a ela, Sâmia Bonfim. Já faz uns diazinhos que ela postou, mas como eu ainda não tive a oportunidade de fazer vídeo, resolvi trazer no vídeo de hoje. Olha só essa. O uso dos termos pai e mãe no sistema interno do RG é arcaica, pois não contempla todas as configurações familiares. Nosso mandato oficiou o governo de São Paulo e a Receita Federal pela substituição por filiação, garantindo o registro correto das crianças e o acesso a direitos para o filho dos outros, né? Porque se a gente for no perfil da Sâmia, a gente vai ver ali que ela colocou, primeira coisa, mãe do Hugo. Então muda, já começa dando exemplo, Sâmia Bonfim. Muda o teu perfil e coloca aí genitora do Hugo, né? Seja mais coerente, menos hipócrita. E o Foro de São Paulo? Sensacional. Foro de São Paulo, esta reunião da extrema esquerda que quer combater o imperialismo, o capitalismo, todas essas coisas, agora vai cobrar a inscrição em dólar. Olha que legal. Partidos que defendem os ditadores de Nicarágua
Cuba e Venezuela se reúnem em Brasília no final deste mês. Mas não é só que defendem, porque vai ter representantes desse pessoal. Olha só, o local vai ser em Brasília, foi decidido depois que o Lula venceu a eleição, que ele será a grande estrela do evento. A gente até não esperava nada diferente disso. Sob o lema Integração Regional para Avançar a Soberania Latino-Americana e Caribenha, o foro vai receber, entre outros, representante do Partido Comunista de Cuba, Partido Socialista Unido da Venezuela e da Frente Sandinista de Libertação Nacional. Mas eu lembro muito bem, porque foi no ano passado que a gente era proibido de fazer qualquer associação de Lula com Cuba, com Nicarágua e com Venezuela, né? Era fake news, mas agora é a realidade se materializando. E o melhor de tudo é vindo do Lula, que queria acabar com a dolarização na economia, mas a entrada do Foro de São Paulo é em dólar. E o Lula, ele não para. E agora ele está preocupado com a educação. Olha só que lindo. Lula atribui atraso na alfabetização a Bolsonaro por negacionismo e suposto equilíbrio fiscal. Decreto assinado pelo presidente estabelece política e promessa de mais 2,5 bilhões de investimentos. Ele está tão preocupado com a alfabetização, que uma das primeiras coisas que o governo dele fez quando tomou posse foi acabar com a Secretaria de Alfabetização. Eu não vou nem querer discutir aqui com o Lula sobre por que a neurociência indica o método fonético e não essa palhaçada socioconstrutivista, porque coitado do Lula, né? Ele não vai conseguir entender. Mas vale aqui a lembrança que a Secretaria de Alfabetização, aí comandada pelo Nadalim, fez um excelente trabalho e que, claro, o governo Lula destruiu aí logo que entrou. E esta treta aqui da vitimização do Frei Beto. Olha como é que é o Globo da manchete. Sob pressão de pais bolsonaristas, escola cancela palestra de Frei Beto no Rio Grande do Sul. Os pais são bolsonaristas. O Frei Beto não é petista. Não, jamais que o Frei Beto seria petista. E aí, no corpo da matéria, tem essa declaração que eu achei interessante comentar. Ele falando que não é a primeira vez que ele é censurado depois do fim da ditadura. O curioso é que as irmãs que administram sempre apoiaram ele e tudo mais. E agora parece que o medo falou mais alto. Só que assim, não foi censura. Não foi o governo que proibiu a tua palestra. Foram os pais que não quiseram que eles tivessem ali uma aula de doutrinação esquerdista. Então, o nome disso é boicote. Boicote é diferente de censura, né? Bem diferente aí. Mas ele é da esquerda, a gente não pode esperar muita coisa. E a Daniela do Vaguinho, a ministra aquela do Lula, milícias e tudo mais, que o Lula insistiu em manter. Mas agora ela está saindo do União Brasil e o União Brasil não quer mais a Daniela do Vaguinho no Ministério do Turismo. E provavelmente essa semana ela será saída do Ministério. Mas né, porque olha só o que aconteceu. A cúpula do União está ameaçando levar 50 deputados, desses que votam por emendas e não por convicção, provavelmente, né? Porque uma hora vota com Lula, outra hora vota contra o Lula, dependendo de quem estiver no Ministério do Turismo. Para mim, essa é uma pessoa que vota por interesse e não por valores que o deputado tenha. Então, o União está ameaçando levar 50 deputados para oposição se a ministra for mantida. Então, vai trocar. Essa semana vai trocar, porque 50 votos o Lula não está podendo dispensar, porque ele não está assim com essa folga toda lá na Câmara dos Deputados. E para a gente finalizar aqui, olha essa treta que o Tofinho resolveu ressuscitar. Ele autorizou a retomada de ação de Maria do Rosário contra o Bolsonaro. Aliás, foi que deixou o Bolsonaro famoso no país inteiro, né? Quem não lembra, dá que eu te dou outra. E outras coisas que nem posso mais falar aqui, mas isso causou um burburinho. Estava lá enterrado, mas agora a missão do pessoal é tornar o Bolsonaro inelegível e eles estão tentando por todos os meios. E aí, conta pra mim, vocês acham que eles vão conseguir? Será que vai ser esse processo? Será que vai ser o negócio dos embaixadores? Que eles querem, a gente já sabe.
Será que eles vão conseguir? Deixa para mim aqui nos comentários que eu quero saber. E aqui no fim do vídeo já vou aproveitar também para te fazer um convite. Se você gosta do meu trabalho e não quer perder o contato comigo, porque infelizmente este canal pode sumir a qualquer momento, eu tenho uma plataforma onde eu posto conteúdos exclusivos, é o Clube Marisa. Eu sempre deixo o link aqui na caixa de informações e também no primeiro comentário fixado. Então, se você quer apoiar o canal e ainda ter acesso a esses conteúdos, considere fazer a sua inscrição no Clube Marisa, certo, pessoal? E por hoje eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim. Fiquem todos com Deus, um beijo e até a próxima. Fui!